Colossenses capítulo 3, versículo 5, Isaac vai projetar aí. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Irmãos, estava lendo a palavra de Deus e Colossenses, meditando nesses versículos aqui. E aqui nós temos algumas palavras que nos chamam a atenção. E eu fiquei parado aqui, estudando em duas palavras nesse texto que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com os irmãos. Colossenses capítulo 3, eu não tenho o texto aí, então você vai ler na sua Bíblia. Colossenses 3, a gente vai ler versículo de 5 a 12. Nós vamos pensar coisas que nós precisamos fazer, ser, e coisas que nós precisamos deixar de ser. Paulo usa as expressões revesti-vos e despojai-vos. Eu confesso, irmãos, que estudando isso aqui eu parei nessas duas palavras. Eu ia para lá e para cá e voltava em revesti-vos, despojai-vos. Coisas que eu preciso me revestir, coisas que eu preciso deixar. É um estudo, irmãos, um pouco, eu estudando isso aqui, preparando os esboços, coisa assim, muito séria. A gente não está aqui falando o que nós vamos falar aqui, e eu quero que você ouça essa introdução com bastante atenção. Essas palavras aqui não é para ninguém, e é ao mesmo tempo para todos nós. Então, eu não faço do púlpito um lugar para mandar indireta para ninguém. Então isso aqui é para nós cristãos. Isso falou muito na minha vida, muito na minha vida. E Paulo vai dizendo assim, então vamos estudar isso aqui, pensando em nós. Paulo diz, versículo 5: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Verso 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora o versículo 8 tem a palavrinha aí. Agora, porém, o que? Despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E o verso 12: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Amados irmãos, é um texto extremamente importante. Confesso, irmãos, que fiquei muito meditando nisso aqui esses dias. Como Paulo traz uma lista de lembrança para nós e nos faz repensar, refletir na nossa vida, como nós estamos vivendo, avaliar a nossa vida. Nós no último estudo ali em Camaratuba falamos basicamente sobre esse tema de avaliar como nós estamos vivendo, mas hoje, de uma forma bem direta, eu quero pensar sobre nós enquanto salvos, enquanto crentes em Cristo Jesus. Eu falo aqui hoje à noite para uma plenária de pessoas que nós entendemos todos salvos, todos aqui que estão me ouvindo hoje à noite, aqui nesse salão, um dia já professaram Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Então nós, enquanto cristãos, nós precisamos despojar de algumas coisas.
Paulo escreve essa carta, ele fala de coisas que nós precisamos abandonar. Irmãos, o mundo espera de nós um comportamento diferente. Às vezes a gente ouve coisas do tipo: fulano é batizado e está fazendo isso e isso. Fulano já passou pelas águas lá na sua igreja, está ceando e ele está vivendo dessa forma. A gente vê muito essas coisas, esses comentários. Nós precisamos deixar de algumas coisas, nós precisamos abandonar algumas coisas. A vida cristã, ela tem dois lados, ela tem um lado negativo e ela tem um lado positivo. A vida cristã, ela tem coisas que eu preciso lutar para deixar de ser, e tem outras coisas que eu preciso lutar para fazer. Amados irmãos, nós temos uma natureza muito forte dentro de nós, que nos puxa para fazer coisas que nós não devemos fazer. E nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que quer atrair coisas que eu preciso fazer. E então é algo que nós precisamos estar de sobreaviso, atentos. Eu preciso arrepender dos meus pecados e colocar a minha confiança em Cristo. Eu preciso olhar essa nova natureza que eu recebi de Cristo e abandonar a natureza terrena. Porque todos nós, antes de receber Cristo Jesus como Salvador, nós temos uma natureza terrena. Você hoje que está aqui como um crente em Cristo, você não nasceu crente. Nós não nascemos salvos. Nós nascemos pecadores. Nós temos uma natureza aqui dentro que ela puxa para que eu faça coisas que desagradam a Deus. E agora eu tenho Jesus como Salvador, eu tenho que ser diferente, eu tenho que lutar com isso. E Paulo descreve aqui coisas que nós precisamos abandonar e coisas que nós precisamos nos revestir. Eu preciso abominar o mal, eu preciso amar o bem. Eu preciso deixar as coisas da carne e ter práticas de uma vida espiritual que agrada ao Senhor. E eu quero hoje estudar, a gente não vai conseguir fazer os dois hoje à noite, mas eu quero deixar hoje no nosso estudo, primeiramente, aquilo que eu preciso deixar de ser. Tem coisas que nós precisamos deixar de ser. E como eu disse, irmãos, não é para ninguém, e ao mesmo tempo é para todos nós essa palavra. A gente precisa avaliar isso com muita seriedade e solenidade. Meus irmãos, quando eu preparava esse estudo, eu orava a Deus e pensava: que sério, que responsabilidade trazer uma palavra como essa aqui, porque é algo que fala muito na minha vida. Eu preciso deixar de ser algumas coisas, baseado no que nós lemos. Primeira coisa que eu quero destacar, que nós, enquanto cristãos, precisamos deixar de ser, nós precisamos deixar de ser pessoas intolerantes. Irmãos, o crente, ele não pode ser uma pessoa intolerante. Tem gente que age como Nabal. Você não conhece, depois você estuda a história de Nabal. Nabal era um homem duro no trato, difícil de relacionar. Sabe, nós precisamos entender que eu não posso ser uma pessoa duro no trato. Eu não posso ser uma pessoa difícil no relacionamento. Tudo, não é? Na ponta da faca, trazendo aqui para nossa região, não é? Eu não posso resolver tudo com ignorância, tudo no vai ou racha. Eu não posso ser uma pessoa que só fala com rispidez. Tem gente que só fala com brutalidade. Tem gente que só fala com ignorância. Sabe, ser ríspido, ser intolerante com as pessoas. Não tem uma palavra amena, não tem uma palavra doce, uma palavra suave. Eu pensava, nós precisamos deixar de ser cri-cri. Sabe o que é uma pessoa cri-cri? Uma pessoa problemática, uma pessoa que só gera confusão. De cada 3 palavras, 2 é para arrumar confusão. Eu preciso deixar isso. Eu preciso deixar de ser essa pessoa que não tem paciência no relacionamento com as outras, que não tem paciência no trato com ninguém. Parece que eu não posso falar com ninguém, porque tudo que eu falo, só falo dando coice, com ignorância, com brutalidade. As pessoas têm medo de conversar.
O crente precisa despojar disso. Eu sou revestido de uma natureza do alto. Não posso. Mas eu sou assim, a minha natureza era antes de você aceitar Jesus. Era. Eu preciso ser uma pessoa que sabe conversar. Tem gente que não sabe elogiar. Não sei se você já viu pessoas assim. Pessoas que não sabem tecer um elogio com ninguém. Só sabe criticar. Se tudo tá bom, não abre a boca para falar. Mas se tem uma coisinha errada, não deixa passar. Tem que falar que está errado, que não gostou, que acha que podia ser assim, que estava melhor se fosse assim. Nós precisamos ser pessoas que saibam elogiar. Elogiar não faz mal. Elogiar alguém não te deprecia. É tão bom elogiar. Se você não tem o hábito de elogiar as pessoas, comece a fazer isso, você vai ver como isso é bom. Ah, mas porque eu sou muito autêntico, não é? Eu só falo a verdade. Mentira, você é ignorante, você é bruto. Não vem com esse papo não. A gente tem que ser honesto com as coisas. Ah, porque eu não gostei, eu falo mesmo. Para que você precisa falar? A gente precisa se controlar. Irmão, sabe o que é isso? É maturidade. Maturidade, a gente precisa aprender a controlar essas coisas. O crente precisa ser uma pessoa agradável com as pessoas. Jesus era cheio de graça. Eu não estou falando deixar de falar, deixar de orientar, deixar de falar. Jesus falava o que era para falar. Jesus teve uma hora que ele pegou o chicote, derrubou as mesas dos cambistas lá dentro da igreja, lá do templo. Mas Jesus tinha palavras doces, suaves. A gente precisa disso. O cristão precisa ser marcado por isso. Jesus falava com as pessoas saíam animadas de perto dele. As pessoas saíam motivadas, felizes, porque falaram, encontraram com Jesus. Nós somos cristãos, pequenos cristos. As pessoas que falam conosco saem como? Como elas têm reagido? E isso aqui é para todos nós, quanto cristãos. Se você é um crente em Cristo Jesus, o nome cristão é pequenos cristos. Aonde eu estiver, eu preciso agir dessa forma. Eu preciso pensar nisso. E a gente traz um texto bíblico que nos traz, não é? Essa lembrança. Lucas 6:31 diz: assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Você quer que os outros façam com você? Faça. Você quer experimentar? Faça. Mas ninguém gosta de mim, ninguém conversa comigo. Pensa como é que você tem tratado as pessoas. Tem gente que espanta todo mundo de perto e acha ruim porque ninguém se aproxima. Tem gente que não tolera nada e acha ruim porque é excluído, ninguém convive. O que você não quer que faça com você, não faça. E o maior gesto de maturidade, a gente estudou isso aqui já há alguns dias, nós já estudamos há um tempo sobre crescimento espiritual. O maior gesto de maturidade é eu me tornar parecido com Jesus. Nosso alvo tem que ser Cristo, ser semelhante a Cristo, a plenitude, a estatura de Cristo, como diz a palavra. As pessoas que encontravam Jesus saíam todas animadas. E as pessoas que cruzam o nosso caminho, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, aonde formos, que saiam animadas de perto de nós. Ah, mas as pessoas que eu convivo são difíceis. O povo lá em casa, você não sabe como é que é meu marido, você não sabe como é que é minha esposa, você não sabe como é que é meu patrão, você não sabe. Olha, o comportamento do outro, e eu estou falando aqui para cristão. O comportamento do outro não pode interferir no seu, porque o seu comportamento não é para agradar o outro, o seu comportamento é para agradar a Cristo. Ah, o outro só fala com ignorância comigo, eu também só falo com ignorância com ele. Está errado. Está errado. Agora, quem vai produzir isso em mim? O Espírito Santo de Deus. Que a nossa natureza carnal, aquela que você tem e que era que dominava você antes de aceitar Cristo, ela diz o quê? Se gritar com você, você grita mais alto. Se te pisou no seu pé, você dá um empurrão.
Assim era aquela natureza, agora é diferente. Agora, se eu tiver que perder alguma coisa, deixa que perca, deixa para lá. Por quê? Porque agora eu tenho a natureza de Cristo. Paulo escreve isso para essa igreja, trazendo para eles: olha, deixa essas coisas da carne. E a primeira orientação de hoje à noite, então, para nós é: deixemos de ser essa pessoa intolerante. Luta para isso. A gente precisa deixar isso. Mas é porque eu não gosto, porque eu não falo com fulano, porque fiquei com raiva, porque eu estou assim. Não, isso não combina conosco. Não pode. Mas me magoou muito, me feriu muito. Eu preciso cuidar disso. Eu não posso deixar que isso ganhe espaço na minha vida. Outra coisa que eu preciso deixar de ser: uma pessoa o quê? Pessimista. Você acha que um pessimista combina com um crente, com um cristão? Ela não combina. Tem gente que só olha a vida para o lado errado. Tem gente que só olha a vida com as lentes escuras da vida. Você sabe aquela pessoa que só enxerga os problemas? Aquela pessoa que só vê os problemas, só vê dificuldades, só vê tragédia, só olha para o lado mais sombrio da vida. Você conversa com a pessoa, todas as palavras da pessoa estão olhando, voltado para tudo de errado que está acontecendo e que pode acontecer no mundo. As pessoas olham para o mundo e só vê as tragédias. Aquela pessoa que gosta de ver, não é? Vou dar um exemplo aqui. Aquela pessoa que gosta de ver o programa do Datena, não é? Gosta de escutar falar das mortes, dos tiros, da violência e de tudo que está acontecendo, e assiste aquilo e sai até pingando sangue da frente da televisão. Pessoas que gostam de ver as notícias da crise da economia, porque está tudo ficando mais caro, tudo ficando mais difícil. Pessoa que só gosta de olhar as tragédias, porque está dando isso, dando aquilo, acontecendo isso, acontecendo aquilo, e está tudo ruim e vai ficar pior. Você é o pessimista. Eu, enquanto cristão, eu não posso viver assim. Eu não posso viver olhando só as coisas erradas. Olha, vai ficar mais caro as coisas, vai ficar mais difícil, eu não vou conseguir pagar as contas, é perigoso eu perder meu emprego, e se eu perder meu emprego, eu não vou conseguir isso. Não é? Isso não combina com a vida de quem vive por fé. Não combina. Tá fácil? Não estou falando para você ser um alienado. Você pode ver o noticiário, você pode ver, não tem problema nenhum. Você pode estar sabendo, deve estar sabendo de tudo, até para você ver o cumprimento das Escrituras. Mas isso não pode ser o que enche a sua cabeça. Você vê falar da guerra, da violência, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu estou esperando a vinda de Cristo. Essa deve ser o nosso olhar. Mas não deixar ficar cheio disso. A gente, quando fala disso aqui, nós somos remetidos a essa passagem bíblica dos espias. Você lembra daqueles 10 espias que foram ver a terra prometida? Eles voltaram de lá, dos 12, 10 voltou se achando gafanhotos. 10 voltaram se achando como um inseto. Não entra não, que a gente vai ser pisoteado, nós vamos morrer, vamos ser esmagados, nós não temos condições. Voltaram desanimados. Eles viram a estrutura da cidade, eles viram o exército do adversário, eles viram os problemas e voltaram totalmente desanimados. 2 entraram na mesma terra, 2 viram os mesmos gigantes, 2 viram o mesmo exército, 2 viram a mesma coisa. Mas como é que eles voltaram? Entusiasmados. Vamos que nós vamos vencer, Deus é conosco. Eu imagino eles voltando e dizendo: o exército é grande, mas lá tem cada cacho de uva que é o tamanho. Lá tem dificuldade, mas a terra é uma bênção. Irmãos, a gente precisa olhar as coisas pela lente de Deus. Tudo tem os dois lados. Tudo tem os dois lados. Nós precisamos lutar para não sermos pessimistas, porque o pessimismo e a fé não caminham juntos. Se eu estou vendo tudo errado, reclamando, achando difícil porque está assim, onde é que eu vou confiar em Deus se minha visão é só que está ruim e vai ficar pior?
Eu preciso ter essa expectativa da intervenção de Deus, da bênção de Deus, do que Deus faz, do cuidado de Deus. A violência é grande, mas Deus tem guardado, tem protegido, Deus tem os seus planos, tem seus propósitos. Nós sabemos que Deus nos conduz sempre em glória, em vitória, e a nossa morada é celestial. É isso que é o mais importante para a minha vida. Essa é a visão que nós precisamos ter. E aí a Bíblia nos diz assim, Jesus falando sobre esse assunto, Jesus diz: são os olhos a lâmpada do corpo, né? Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Eu não abri os slides, né? Todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que haja em ti seja trevas, grandes trevas serão. Pessoa que é pessimista, ela não vai estar cheia da luz de Cristo, ela vai estar cheia de trevas. Se ela só vê coisa ruim, só foca nos problemas, nas dificuldades, ela vai ser uma pessoa que amargurada, depressiva, revoltada, entristecida. Você conhece pessoas assim? Eu conheço muitas pessoas assim. Pessoa que só sabe falar de problema. Pessoa que você chega perto, a pessoa está até bem, né? Não sei se você já encontrou pessoas assim, eu já. A pessoa está até bem, aí você chega perto, a pessoa faz assim, ai. Não é? Quando você chega perto, a dor chega, parece, né? A pessoa está até bem, você pergunta como é que está? Está tudo ruim. A gente precisa aprender a olhar com os olhos da fé. E eu não estou falando para negar problema, irmãos, entenda isso. Quando eu falo de você ser otimista, eu não estou falando que você não vai ter uma dor, você não vai ter problema, não é isso. Mas é você olhar para Cristo Jesus. Eu preciso deixar de ser uma pessoa, irmãos, o quê? Rancorosa. Tem crente rancoroso, será? Sabe, irmãos, rancor com crente não combina. Rancor com cristão não combina. Eu preciso despojar disso. Eu preciso deixar esse rancor que muitas vezes as pessoas carregam. Tem gente, irmãos, que parece um poço de amargura jorrando continuamente de dentro do seu coração. Contrário do que nós precisamos ser, não é? Jesus falou que dentro de nós ia fluir rios de água viva, a jorrar. E tem gente que vive jogando água amarga, rancor para todo lado. Pessoa que está sempre resmungando, sempre reclamando. Reclama da família, reclama da casa que mora, reclama da roupa que veste, reclama da comida, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama de tudo. Só sabe reclamar. Tem gente que só sabe reclamar. Gente rancorosa. E o pior de tudo isso, do rancoroso, é que ele, além de ser rancoroso, como da sua boca só sai coisa amarga, ele contamina quem está perto. Ele acaba contaminando. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, ele diz: nem haja raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos... Eu não abri não? Não abri, né? Nem haja raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam o quê? Contaminados. Eu não posso ser rancoroso, eu tenho que despojar desse rancor. Eu tenho que deixar de lado essas coisas que estão guardadas dentro de nós. Porque, amados irmãos, todos nós aqui temos momentos na nossa vida que geraram dores, mágoas, sentimentos ruins. Todos nós temos. Se você tem, e você está falando, Paulo, você não passou o que eu passei, você não viveu o que eu vivi. Deixa eu te contar. O seu só tem outro nome, mas todos nós temos. Todos nós temos uma história dentro de nós, que se a gente fosse nutrir isso, a gente ia viver cheio de rancor. A gente precisa lutar com isso. Apagar essas memórias amargas. Apaga isso. O problema é que tem gente que não consegue apagar. Ah, mas me magoou muito. Eu sei que te magoou, mas doeu muito, irmão. Eu sei disso, mas apaga isso. Apaga isso do seu coração. Entrega para Cristo Jesus. Te ofendeu, te magoou, fez marca no seu coração. Deixa isso com Cristo Jesus. Sepulta o passado no passado. Porque se você não perdoa, você vai acabar tendo que ser escravo dessa pessoa que você menos gostaria de conviver.
você não perdoa, você vai ficar carregando aquela pessoa o tempo todo, aquele rancor, aquela coisa, e isso vai adoecer você, e vai adoecer as pessoas que estão ao redor, e vai atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Então eu perdoo, eu esqueço, não é porque a pessoa merece, não é porque o outro merece, ele não merece, eu sei, ela não merece, eu sei, nem nós merecemos, mas a gente faz isso por amor a Cristo Jesus. É por Cristo que a gente lança fora todo esse rancor. A gente precisa continuar vivendo, irmãos. A gente está nesse mundo, a gente precisa continuar vivendo. Se eu guardo essas coisas, isso vai ficar. Eu disse um tempo atrás, falando sobre perdão, quando você não perdoa, você pegar um monte de brasa quente para jogar no outro. Aí você fica com a brasa na sua mão para jogar no outro. Quem vai queimar mais e primeiro é você do que o outro. É isso. Eu preciso largar essas coisas. Preciso abandonar isso, deixar essas coisas de lado. E outra coisa que eu preciso deixar de ser também, dentro desse aspecto, eu preciso deixar de o quê? Ser uma pessoa o quê? Hipersensível. O que é uma pessoa hipersensível? Se eu vou traduzir, eu não sei se você vai entender essa linguagem, mas o hipersensível é casquinha de ovo. Sabe, aquela pessoa, casca de ovo, aí qualquer coisa fere, qualquer coisa magoa, nossa, porcelana fina, qualquer coisa quebra. Eu preciso deixar de ser isso. Eu preciso deixar de ser essa pessoa que se acha vítima de tudo. Tem gente que se acha vítima de tudo. Você chega na igreja, alguém sentou no lugar que você senta, eu não sei porque que sentar no meu lugar, sabe que eu sento aqui? Sei por quê, já começa, já se sente vítima, porque alguém sentou no lugar que você senta sempre. Se o irmão passa, não dá boa noite, o que aconteceu? Passou por mim de cara dura, não deu boa noite, pronto. A gente precisa deixar de ser esse casquinha de ovo. Pessoas que vivem resmungando pelo canto. Irmãos, tem gente que vive resmungando, murmurando, dizendo que ninguém gosta de você, que ninguém se importa com você, que eu sou um largado, que ninguém está nem aí porque eu passo, ninguém está nem aí porque eu vivo, porque eu sofro, ninguém se preocupa, ninguém te dá oportunidade para nada, não é? Nessa igreja eu fico largado, ninguém me dá oportunidade. E a pessoa que se esconde, não se coloca à disposição, mas é o primeiro a se vitimar. Para com essa mania de pensar, irmãos, a gente precisa largar dessa mania de pensar que nós somos coitadinhos, porque eu sou o mais pobre dessa igreja, eu sou o mais doente dessa igreja, eu sou o que mais sofro nessa igreja, eu sou lá na minha casa, eu sou humilhado dentro da minha casa, ninguém está nem aí para mim, eu vivo numa humilhação na minha casa, eu sou a pessoa mais doente do mundo, lá no meu trabalho eu sou perseguido por todo mundo no meu trabalho, ninguém gosta de mim no meu trabalho. Lá na minha sala eu sou o que mais sofro na escola, porque... Para com isso. Para com esse vitimismo. A gente precisa entender quem nós somos. Nós somos filhos do Rei. Eu sou filho de Deus. O anjo do Senhor está comigo todo momento. Deus sabe o que eu passo, Deus sabe quem eu sou, Deus está conhecendo todas as minhas lutas, Ele vem ao meu favor, Ele batalha as minhas batalhas, Ele traz as minhas vitórias. Para com isso, não fica olhando quem está se preocupando, quem não está, o que você passa. Saiba que você tem um Salvador, um Senhor, um Deus do céu, que não te abandona. A gente precisa parar com isso. Isso não combina, o crente que se acha, porque... Não, levanta a sua cabeça. Assuma o seu papel no seu lar, assuma o seu papel na sua escola, assuma o seu papel no trabalho, assuma o seu papel na igreja. Você tem valor, você é especial para Deus, você foi comprado pelo precioso sangue de Cristo Jesus, você é filho de Deus, é ovelha de Deus, santuário do Espírito Santo. A Bíblia diz: você é menina dos olhos de Deus, herança de Deus, delícia de Deus, como diz a Bíblia. Olhe para a vida com os olhos de Deus e deixe de viver como Elias lá naquela caverna, escondido, encolhido. Sobrou só eu, ninguém gosta de mim, ninguém lembra de mim, ninguém se importa comigo. Para com isso, assuma que você é de verdade. E é isso que Paulo traz para nós. Tem coisa que a gente precisa deixar. Para com esse sentimento de se achar
vítima de tudo, que tudo que as pessoas fazem é para te prejudicar, que tudo que as pessoas fazem é para te atrapalhar. A gente não pode pensar dessa forma. Ah, mas você não sabe o que eu passo. Olha, eu repito, só muda o nome, todo mundo passa, todo mundo enfrenta, de uma forma ou de outra. E aí eu preciso terminar, deixa eu ver se está quase terminando, só tem mais um. Eu preciso deixar de ser isso aqui, ó. Eu preciso deixar de ser uma pessoa incrédula. Mas como assim, Paulo? Tem como eu ser um cristão e ser incrédulo? Tem muito crente incrédulo. Pessoas que duvidam do poder da intervenção do Senhor em determinadas circunstâncias. Tem gente que duvida disso. Sabe aquela coisa que diz nem Deus? Tem crente que age assim, talvez não fala, mas acredita que nem Deus pode fazer alguma coisa. Gente que diz, eu acho muito difícil Deus fazer isso, é impossível de acontecer, não vai dar certo, é difícil demais Deus fazer isso, não tem jeito, acabou tudo. Tem gente que diz, não, Deus hoje não faz mais milagres, né? O tempo dos milagres acabou, Deus não age assim mais, nós não podemos mais esperar essa intervenção de Deus de forma miraculosa, as orações não podem mudar muitos acontecimentos. Irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele continua o mesmo Deus. Ele fez, faz e fará. Eu não preciso de espetáculo. A gente está estudando isso em Atos. Eu não preciso do culto dos milagres, da noite dos milagres, para que Deus opere. Mas Deus continua operando. Deus continua fazendo milagres. Deus continua quebrando corações. Deus continua curando. Deus continua restaurando. Ele faz. Eu não posso ser um crente incrédulo que acha que não vai dar certo, que tudo acabou, que é o fim. Não combina. Não combina com o cristão. Jesus lhe diz assim: não temas o quê? Crê somente. Não temas, apenas creia. Tem coisa que pode dar medo? Tem. Mas Jesus fala, apenas creia. Em outro momento Jesus diz, se creres, tudo é possível ao que crê. Depois diz, se creres, verás a glória de Deus. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o escritor diz assim: de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu preciso deixar de ser uma pessoa incrédula e ser uma pessoa que crê no poder e na intervenção de Deus. E aí você quer ter mais fé? Romanos 10 e 17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então leia a sua Bíblia, vai buscar mais de Deus, aproxime-se mais de Deus. E não acabou não, tem mais um ainda. Eu preciso deixar de ser uma pessoa o quê? Descomprometida com Deus e com a igreja. Eu preciso deixar de ser isso. Tem cristãos, tem crentes que são descomprometidos com Deus, descomprometidos com a igreja. É triste, mas tem. A gente precisa deixar disso. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui hoje à noite. Como eu disse, essa mensagem não é para ninguém, mas é para todos ao mesmo tempo. Eu preciso deixar de ser um crente descomprometido. Compromisso com Deus, com a obra, com a igreja. Irmãos, compromisso é compromisso. Eu preciso ter compromisso com Deus. Eu preciso deixar de ser aquele crente fajuta, aquele crente turista, aquele crente de temporada. Esses dias eu encontrei um, e aí ele me parou na rua e falou assim: eu preciso voltar para a igreja, faz muitos dias que eu não vou. E eu não vi quando eu disse. Eu falei: não, você vai por temporada, né? Você vai, fica uns meses, depois some, depois volta de novo. Eu preciso deixar de ser um crente por temporada.
pessoas que só vão em ocasiões especiais, aquele que chega sempre atrasado e é o primeiro a sair, aquela pessoa que não dá tempo nem de você dar boa noite, aí depois ainda reclama que ninguém falou com ele, mas ele chegou, já estava começando e saiu antes do amém. Como é que tem convívio? Eu preciso deixar de ser descomprometido. Eu preciso deixar de ser esse crente que não tem compromisso, que não frequenta, que não congrega, que não reúne, que nada que a igreja faz de especial, nada que a igreja movimenta, nada, a pessoa não participa. Não posso ser assim. Eu preciso deixar de ser um crente fiscal da vida alheia. Sabe o que é esse? É aquele crente que ele está de olho na vida dos outros, tudo que o outro está fazendo, tudo que o outro não faz. Ele não está nem preocupado com a vida dele, mas ele está sendo fiscal da vida alheia. Ele está olhando o cisco no olho do outro e esquece da trave dentro do seu próprio olho. Mas ele está vendo tudo. Ele passa o tempo não preocupado com a pregação, ele está preocupado com o comportamento, com a roupa, com o que faz, com o que fala, onde foi. E existe o fiscal de rua também, né? Tem o crente fiscal de rua, que ele está olhando os outros na rua, o que está fazendo, o que não está. Para com isso, eu preciso deixar de ser uma pessoa assim. Eu preciso olhar para a minha vida, como eu estou vivendo. Eu às vezes vejo, às vezes sei, ora por essa pessoa. Mas eu não posso deixar de ser esse que fica preocupado. Deixa de ser um crente oba-oba. Sabe o que é o crente oba-oba? Aquele que vem para a igreja por desencargo de consciência. Nem já faz 2 semanas que eu não vou para o culto, eu tenho que ir, né? Ou aquele que vem no domingo, só no domingo, para falar, já fui uma vez por semana. Eu preciso deixar desses comportamentos. Irmãos, esses comportamentos que eu listei aqui são comportamentos de falta de maturidade espiritual. São comportamentos da carne. Eu não posso ser esse que não tem compromisso com Deus durante a semana. Eu vou no domingo, tá bom. Não tá bom você vir só no domingo. Mas eu estou melhor do que aquele que falta 15 dias. Não, está tudo errado. Eu preciso me esforçar. Isso faz parte do compromisso. A igreja precisa de pessoas comprometidas. Pessoas que têm compromisso com Deus somente no domingo. Eu preciso deixar de ser um crente, olha o que? Analfabeto da Bíblia. Um crente que é analfabeto da Bíblia. Por que é analfabeto da Bíblia? Porque não participa de estudo bíblico, não participa de uma escola bíblica, não participa das reuniões de estudo bíblico, não estão aprendendo da Bíblia, não leem a Bíblia em casa, não estudam a Bíblia em casa, é analfabeto de Bíblia, mas sabe a escalação do time de futebol, mas sabe os stories daquela influencer, daquela influenciadora, sabe de tanta coisa desnecessária, mas não sabe de quem é Jesus, não sabe do que é necessário para a vida cristã, sabe de todas as piadas. Se alguém conta uma piada, a pessoa tem 10, 20 piadas para contar, da mesma rodinha, mas não sabe falar um versículo, não sabe falar a palavra de Deus. Isso é vergonhoso. Eu preciso deixar de ser um crente carnal, um crente que age na carne. Eu preciso deixar de viver chafurdeado na pornografia, que hoje é tão fácil, de tanto acesso. Pessoas que ficam mexendo, procurando no celular, na internet, tantas coisas imundas, de tanta lascívia, de tanta podridão, de tanta prostituição, os olhos cheios disso. Pessoas que têm os olhos e a boca cheia de podridão. Pessoas que acham bonito chegar para um outro e falar palavras feias, falar de prostituição, de pornografia. Você é um crente, isso não cabe na sua boca. Um crente que vive soltando palavrões. Tem hora que você escuta um crente conversar, ele fala uma palavra que você olha e fala, gente, não é possível que saiu da boca dessa pessoa, que no domingo está na ceia, tomando a ceia do Senhor, está louvando a Deus. A gente precisa lutar com essas coisas. Eu preciso deixar disso. Eu preciso abandonar essa vida do pecado. E gente que vive praticando o pecado, gente que vive no adultério, irmãos, na prostituição. Isso não é comportamento de crente.
A Bíblia diz que quem vive no pecado nunca viu a Deus. Nunca viu a Deus. Precisa deixar de ser infiel. Tem crentes infiéis ao esposo ou à esposa. Pessoas que tratam os filhos com amargura. Pessoas que tratam os pais com ingratidão. Isso não deve caber, não deve existir na vida do cristão. Irmãos, que o Senhor nos ajude a despojar de todas essas coisas que nós estudamos aqui hoje à noite. Tem coisa que nós precisamos deixar. E quem tem condição de fazer isso? Somente nós mesmos. Pela força, pela intervenção do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos deixar de ser descomprometidos, incrédulos, hipersensíveis, rancorosos, pessimistas, intolerantes. Sugiro você a ler o capítulo 3 de Colossenses na sua casa. Leia novamente Colossenses 3 e que o Senhor Deus possa abençoar essa palavra aos nossos corações.